Eita, quase que eu faço besteira aqui. Shalom, pessoal. Novamente, a gente vai agora falar um pouquinho da palavra. A gente já falou muito sobre essa questão de atmosfera. E eu estou criando coisas boas para a gente, tanto fisicamente, através de atividades físicas, na alma, emocional, identidade. A gente pegou muito isso, porque a Bíblia diz o seguinte: querido, o desejo da minha alma é que vai bem em todas as áreas, corpo, alma e espírito. Então, o desejo de Deus não é só que a gente fique bem espiritualmente, não, gente. É na alma, é no corpo. É vontade de Deus fazer isso. É claro que a gente faz isso, a parte espiritual, ela comanda, sim. Porque ela consegue adequar. Mas não adianta, tá bem espiritualmente, o meu corpo tá ruim por conta de... enfim, eu tenho, é tudo, é pleno. Deus é pleno. Alguém perguntou alguma coisa? Falou alguma coisa? Bom, então agora eu quero falar um pouquinho para saber, para a gente aprender a como, e hoje eu estou muito ensino, mas tudo bem, como a gente faz para mudar o ambiente espiritual de um lugar, ou como é que a gente faz para mudar a atmosfera de um lugar. E aí eu convidei aqui para falar um pouquinho a nossa amiga, que não é sunamita, é o nome dela, mas ela é dessa região. E aí eu queria ler com vocês, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 10 e 11. Se alguém quiser ler também, gente, eu deixo, tá? Alguém quer ler ou quer que eu leia? Fica à vontade. 1, 2. Quer ler? 3. Bom, vamos lá. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então aqui ela está ensinando como mudar um ambiente espiritual. Eu já preguei isso de outra forma, só que eu quero ensinar vocês a mudança de atmosfera espiritual. A primeira coisa que aquela mulher fez foi a construção, ou foi construir um muro. E onde ela construiu esse muro? Dentro da casa dela. Ela constrói um muro, ela muda o ambiente. Então aqui está ensinando mudança de ambiente espiritual. Então a primeira etapa, ou primeira forma que eu faço para construir um muro, para mudar o ambiente, melhor dizendo, é construindo um muro. Procópio, como que eu faço isso? Como é que você faz isso? Qual é o objetivo do muro, gente? O muro, ou uma parede, melhor dizendo, um muro, uma parede, ele separa um ambiente de outro. Então, quando Deus fala de construção de muro ou de parede, ele está dizendo, você precisa aprender a separar os ambientes. Existe um ambiente de sala, de cozinha, de banheiro. Ninguém come, almoça no banheiro, porque não faz parte do ambiente. E ninguém deixa uma casa sem parede nenhuma. Então, você precisa aprender a mudança do ambiente. Então, a primeira coisa para eu aprender a mudar o ambiente é saber construir parede, ou seja, colocar limite. Bloquear, não, aqui isso não entra em mim. Aqui não tem acesso. Então, aprender a colocar um muro é algo importante. E aí, eu preciso saber o que tem dentro do muro que vai me fazer com que eu mantenha aquele ambiente. Porque se eu estou num quarto e tem uma privada e uma pia, por mais que tenha uma cama, aquilo não é quarto, aquilo é um banheiro. Então, eu preciso ter as ferramentas corretas. Eu estou falando espiritualmente, gente. Primeira coisa, ela diz como eu faço para mudar um ambiente, tanto meu ou quanto no lugar. Primeira coisa é a cama. Aqui, ó. O texto fala que ela colocou uma cama. E ali lhe ponhamos uma cama. E cama fala de descanso. Como é que você pode mudar um ambiente de ansiedade, um ambiente, ou uma plataforma, ou um lugar que está muito agitado, com muitos conflitos, se você ainda não aprendeu a colocar cama? O que é colocar cama? A Bíblia diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e eu serei exaltado. Então a gente precisa aprender a aquietar a nossa alma, a tirar a ansiedade, a tirar a tirar o peso, a murmuração,
Como que eu faço isso? Aprendendo a descansar em Deus. Por que eu posso descansar em Deus? Porque Deus descansou. Quando Deus descansa, ele cria o sábado. Então a gente precisa ter um sábado. Só que na revelação da nova aliança, Jesus é o nosso sábado. E a Bíblia diz, o autor de Hebreus fala assim: todavia, muitos não entraram naquele descanso. Que descanso é esse? É o descanso das obras. É o descanso de entender que Deus já fez tudo. E a gente precisa entrar no descanso, um descanso de obras concluídas. Então, amados, eu não me esforço para ter algumas coisas. Eu me esforço porque eu tenho, é diferente. Eu não me esforço para ser curado. Talvez eu possa me esforçar para resistir ao diabo. Eu já fui curado. Então é um descanso de obras. Tá aqui a Elaine, a Simone, o Roberval, e eles sabem. Eu vou contar uma história para vocês. Uma pessoa teve coronavírus e eu orei. E sabe o que aconteceu? Logo em seguida, a pessoa piorou. Deu problema nos 2 pulmões. Pergunta se eu movi um braço diferente da minha crença. Eu só louvei, gente. Você sabe por que eu não orei? Porque eu não intercedi? Porque eu não fiquei ansioso? E eu louvei a Deus, eu cantei um louvor, que ainda que a figueira não floresça, mas não é um louvor de tipo, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele não é Deus. Não, eu tinha certeza que ele ia fazer. Então eu descansei em Deus. Isso é um segredo. Enquanto não tem descanso, não tem obras feitas, porque Deus só descansou depois de obras concluídas. O descanso da fé é um descanso na certeza de obras concluídas. É uma paz que a gente tem por dentro. Tá todo mundo agitado. O navio vai a pique, tá uma tempestade, mas por dentro eu tenho paz. Isso é o descanso da fé. E é assim que se aprende a mudar a atmosfera espiritual. Eu preciso colocar um muro em mim para que as circunstâncias não me mudem por dentro. Gente, se eu for para um lugar e eu ficar agitado, pronto. Eu fui para o vale de osso seco e virei osso. Num vale de osso seco, eu preciso saber uma coisa: ou eu sou osso, ou eu sou profeta. Porque qual é a característica do osso? Todo mundo é igual, pensa igual, sente igual. Não dá nem para você saber qual é osso, é qual, mas eu não sou, eu tenho vida. Eu sou profeta. Então eu estou ali no local ou no ambiente para mudar aquele ambiente, não para me conformar, não vos conformeis com o mundo. É isso que a Bíblia diz. Então, para eu aprender, o primeiro muro, ou a primeira coisa que eu construo dentro do meu muro, que é a minha vida, eu sou esse tabernáculo, é a cama, é um lugar de descanso. Gente, eu aprendi a descansar em Deus. Eu aprendi a descansar em Deus, a ter paz em momentos que todo mundo não vai ter. Eu quando fiquei, porque é muito fácil falar do outro. Quando eu quase fiquei cego, que eu era naturalmente eu tinha ficado cego, porque caiu um ácido no meu olho, ácido clorídrico, 70%, você entende um pouquinho de química, você vai saber que é muito forte. Quando o Espírito Santo falou, estou subindo como um renovo, eu entrei no descanso. Eu liguei para minha esposa, que era minha noiva na época, e falei para ela, pode parar de orar, o Espírito Santo já falou comigo. Isso é a cama. Isso é entrar no descanso. Se Deus fala comigo, eu fico, ai meu Deus, estou desesperado. Continuo orando, todo mundo intercedendo por mim. Eu não encontrei cama. Se eu não encontrei cama, eu não consigo lugar de descanso. E como a gente está pregando, você pode falar amém. E pode dar glória a Deus também. Então a primeira coisa que Deus tem que te ensinar é gerar uma cama. Amém? Amém. Segunda característica, ou como eu mudo o ambiente. Construir a parede, um bloqueio para o externo. Quando Jesus entra na casa daquela menina, que ele diz, menina, levanta-te, que é de Talita Cumi, que não é o nome dela, mas Talita Cumi significa, menina, eu te digo, levanta. Ele impediu que as pessoas entrassem ali. Só quem entrou foi Jesus, 3 discípulos, o pai e a mãe. Então, gente, você tem que tomar cuidado quem entra no teu coração. Qual sentimento está entrando? Opa. Dúvida, você não vai entrar aqui não. Fechar a porta para ela. E aí, a segunda característica que eu preciso ter, ou o que eu preciso criar dentro de mim para ter e aprender a mudar a atmosfera do local para uma atmosfera de glória, é uma mesa. E mesa fala de quê? Mesa fala de lugar de ensino. Mesa fala de comunhão, fala de comer. Então precisa ter uma mesa. Eu preciso ter comunhão com Deus. Gente, é claro, se eu não tenho comunhão com Deus, eu não sei como Ele age na minha vida, como Ele fala comigo, como Ele me ensina, como Ele me instrui. É claro que eu vou ficar ansioso. É claro que eu vou ter medo, mas eu já tenho comunhão. Davi não teve medo do gigante. Por quê? Porque ele já tinha matado tanto o leão como
o urso. Eu falei para vocês numa outra pregação que o gigante nunca foi desafio para Davi. Então a comunhão com Deus faz você entender. É a mesma coisa, quando essa situação dessa mulher e outras pioraram por causa da minha comunhão com Deus e da mesa e do relacionamento que eu tinha com Ele. Eu sabia, isso é o diabo tentando gritar para mim, mas eu não ouço o grito do diabo, eu ouço o que a palavra de Deus diz. E eu nem contei para vocês, eu mandei o vídeo para vocês. Logo depois do vídeo, gente, ela entrou na intubação de novo. Aí eu não fiquei mandando para... Eu já sabia o resultado. E qual foi o resultado? Ela está curada, totalmente curada. Saiu de tudo. Eu lembro o discipulado que eu falei com vocês? Era uma pessoa que venceu o coronavírus, mas sentia muitas dores, porque atua depois, o pós-corona é ruim também para muitas pessoas. Deixou sequelas. Ela respirava profundamente e sentia dor no pulmão, que refletia nas costas. Eu orei por essa pessoa. Ela acabou de mandar o testemunho. Está totalmente curada. Então é preciso saber um lugar de mesa. Mesa fala de comunhão. Saber como Deus se revela a você. Como Deus faz na tua vida. Então por isso eu não tenho dúvida. E você não pode ter dúvida. Você precisa ter comunhão com Deus. A terceira característica ou algo que você precisa criar dentro dessa parede é uma cadeira. E cadeira fala de posição, fala de autoridade, mas também fala de humildade para aprender. Qual é a autoridade que você tem? Quem você é em Cristo? E você é humilde para aprender com Deus? Então, tá aqui essas coisas. Mas ainda tem mais. Porque ainda assim, eu preciso do candeeiro. E o candeeiro fala da iluminação do Espírito Santo, da verdade da palavra. Então eu preciso ser dependente do Espírito Santo. E uma pessoa como essa mulher, ela fez tudo isso. Mas qual era o objetivo dela? Abrigar a unção profética. Você precisa ter um espaço dentro de você para ouvir a voz de Deus. Quer ver? Pô, eu sei o que o governo diz, eu sei o que a economia diz, eu sei tudo isso. Mas existe um espaço dentro de mim que está aberto a ouvir o profético de Deus, o que Deus diz. Tem muita gente que só ouve o que a circunstância diz, mas você precisa aprender a ouvir o que Deus diz. E talvez, para ouvir o que Deus diz, você precisa construir um quarto. E eu falei muito sobre isso. Eu acho que eu falei só sobre isso. Construir um quarto não é algo simples, dá trabalho, gente. Eu peço desculpa, mas dá trabalho. Se você achou que era fácil, quando você vai fazer uma obra, não demora o tempo que você estipulou, demora muito mais às vezes. Para você mexer num cômodo só, você bagunça a casa toda, a poeira. Você vai ter então para a construção do quarto, é tempo de você tirar poeira, é tempo de sujar e de limpar, é tempo de constância, é tempo de foco. Mas quando ela constrói, amados, a unção profética pode ali habitar. Então existe um lugar dentro dela, e Deus quer que exista um lugar dentro de você para você abrigar a unção profética. Então tá aqui as características que você precisa fazer. Mas eu preciso ser prático para você. Isso aqui é para você entender como fazer. Mas como eu faço enquanto eu não tenho isso? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar na prática. Primeira atitude que você precisa ter. E eu vou te mostrar como Deus me ensinou isso na prática. Eu estava em São Paulo e eu falei que ia pregar para uma pessoa. E eu falei, eu não consigo perdoar. Eu falei para ela, vem aqui que eu vou orar e você vai conseguir perdoar. E depois eu falei, gente, que loucura, eu falei. E aí o que eu fiz? Para resumir, para a gente ganhar tempo. Faltava 1 hora para a pessoa voltar. Eu falei isso 2 horas da tarde, 2h30, ela saiu por volta das 4, foi tomar um banho e ia voltar às 6 horas, mais ou menos. Você sabe o que eu fiz? Eu falei, Senhor, me dá uma palavra, porque eu falei isso, mas eu não sei o que eu falei, eu não sei como fazer isso. Se o Senhor não fizer, eu coloquei para Deus. Nós dois vamos ficar como mentirosos. Que isso, Procópio? Só você ficaria. Não, gente, eu falei na unção. E sabe o que eu fiz? Eu fechei os meus olhos e comecei a louvar. O louvor tem um poder fora de série, gente. Eu comecei a louvar a Deus e adorar a Deus através de uma música, de um louvor. E eu fiquei, quando eu fui ver, 1 hora louvando a Deus sem perceber. E de repente a atmosfera mudou. Paz chegou. E, gente, foi tão
uma glória tão perceptível, tão tangente, que as pessoas chegaram e elas ficaram de boquiaberta assim, e falaram: uau, você é iluminado, como se fosse eu. Nem cantar eu sei. Se eu cantar aqui, você vai querer desligar o meu áudio. Gente, a atmosfera de glória mudou. A unção mudou. Elas ficaram paralisadas. Eu senti a presença e o ambiente todo foi mudado. Então, como eu faço isso para fazer isso na prática? Louvor. Primeira atitude, louvor. Adoração. Tá tenso? Tem que tomar uma atitude. Quer orar por alguém? Antes, se prepare. Louve a Deus. É por isso que o profeta, antes de ministrar a profecia, sabe o que ele fala? Chame os tangedores. Sabe onde está o tangedor? Que é o Espírito Santo, que ele vinha, a unção vinha? Está dentro de você. Então ative, coloque para fora o que você tem dentro. Como? Através do louvor. O louvor faz você aquietar a sua alma, ter mais sensibilidade. Se você puder, ore em línguas. Isso tudo vai reduzir a sua adrenalina para você ouvir a Deus. Você não pode orar por alguém com sentimento de medo, de mágoa, de raiva, ansiedade. Então você tem que aquietar a sua alma. A primeira ferramenta é através do louvor. Segunda característica, princípios bíblicos. Quais princípios? A Bíblia diz que tudo que você colocar a planta dos seus pés, você possui por herança. Então, isso é um princípio bíblico. Eu estou usando ferramentas que eu já usei. Segunda forma de eu criar ou mudar uma atmosfera espiritual de algum lugar. Segunda forma, eu uso esse princípio bíblico. Onde eu coloco a planta dos meus pés, eu possuo por herança. Eu faço essa oração. Senhor, eu coloquei meu pé aqui, então eu possuo isso aqui por herança. Eu tomo aqui como propriedade minha. E na minha propriedade tem paz. Por exemplo, eu fui e liberei, tomei aquilo, eu usei da autoridade espiritual e coloquei paz. Se é uma casa que eu vou visitar, se é um local que está muito... um clima pesado, de morte, de medo, de dúvida, de brigas, eu mudo esse ambiente fazendo essa oração simples. Talvez você tenha que orar, faça o louvor, ou ora isso e depois você cante um louvor. Você muda a atmosfera do lugar. A pessoa, eu tô sentindo paz aqui. Eu cheguei no lugar que a pessoa falou o seguinte, ela ficou toda arrepiada, a unção veio sobre ela e falou assim, esse garoto é iluminado. Mas não fui eu, gente. Foi as ferramentas que eu usei e o Deus que habita dentro de mim. Então eu aprendi a mudar. Eu não posso tomar uma atitude sem mudar o ambiente. Primeira atitude, como? Usa isso. Senhor, está escrito que é onde eu coloco a planta dos meus pés, eu possuo por herança. Eu faço essa oração e eu determino o que eu vou possuir por herança. A paz, tirar o medo, enfim, a atmosfera de glória. Segundo, louvor, adoração. Eu vou e faço isso. Terceira característica, terceira forma para eu fazer isso, eu preciso criar os altares. Eu tinha até uma apostila que eu ia falar hoje, mas vai ficar muito longo, eu falo na próxima. Que é uma apostila que eu criei chamada GOD, G-O-D, que significa Garden of Delicious, Jardim das Delícias, que é o L. Como eu construo um jardim de delícias? E ali eu vou ensinando sobre as cercas de proteção. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso se der tempo. Então, a terceira forma que eu crio isso é criando altares. O que é um altar, gente? Abraão, ele foi e criou um altar. Jacó criava altares. Ele dizia, aqui vai ser chamado Betel. Aqui vai ser lugar de encontro com Deus. Era comum a criação desses altares. Você precisa ter altares na sua vida. Ou construir. Como eu construo um altar, Procópio? Da mesma forma, em oração. Senhor, eu construo aqui um altar nesse lugar e eu vou mudar a circunstância daquilo. E os altares, quando construídos, são marcos na nossa vida. Eu lembro do altar que eu construí da primeira oração de cura. E aí, eu vou orar por alguém, eu lembro daquele altar. Eu falei, opa, isso aqui já tem um altar construído. E quando eu construo esse altar, a função é de me lembrar dele quando eu passar por aquela região de novo. Então, você sabe por que eu não tenho medo de orar por algumas coisas? Porque tem muitos altares construídos. Opa, peraí. O que você tem? Eu não tenho paz. Já tenho um altar construído para isso. É só eu pegar aquele altar e trazer a minha memória, eu vou orar e eu vou mudar o ambiente do lugar, gente. Todo mundo está entendendo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mesmo pregando, você pode perguntar. Eu quero que seja mais específico. Eu posso ser, ok?
Então, terceira etapa, construção de altares. O que é altar? Marco. Altar poxa, eu lembro quando eu consegui isso pela primeira vez. Isso aqui é um altar que você consagra a Deus. Então, são essas três formas. Quarta forma de mudar o ambiente. Mude os céus e a atmosfera. Puxe através da pregação. Vou dar um exemplo que eu uso muito essa palavra. Eu começo a conversar sobre a palavra para trazer um ambiente de glória. Eu vou mudando pelo conversar da palavra. É claro, precisa estar inspirado. Então, eu estava no local e eu estava conversando sobre os discípulos que estavam com medo e aí eles se fecharam. Falei, olha, os discípulos estavam com muito medo e eles se fecharam. Então, uma característica que o medo traz é eu me fechar, eu me isolar. Eles estavam com medo das autoridades e o clima está com medo, mas Jesus, ele passou sobre a porta. Ele passou pela porta. Ele não precisou abrir. Então, quando Jesus entra, o ambiente muda. Paz chega. A paz chegou porque a presença de Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele falou, paz sejam com vocês. Então, uma forma de mudar o ambiente é trazendo... Eu estou pregando isso, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou construindo princípios. E quando a pessoa... Acabo de falar, a pessoa... Caramba! Aquele sentimento sumiu. Então, a quarta forma de eu construir isso é através de um versículo inspirado que eu começo a trazer. Quando eu começo a liberar a atmosfera dos céus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele paira sobre as águas. A água é palavra. Então, quando você está falando da palavra, comentando, gente, isso eu já fiz várias vezes. A glória vem, ela desce. Eu já falei em alguns lugares, estava conversando com o pastor, falei, olha, sobre isso eu não posso conversar. Por quê? Falei, porque se eu falar isso, a atmosfera disso vai vir, porque eu estou criando um ambiente profético. Eu estou conversando sobre a palavra. Aí a mulher do pastor falou assim, me dá um exemplo. Que ela estava com um nódulo no seio. E eu falei, por exemplo, se esse nódulo que você tem foi gerado por um espírito de enfermidade, ao falar que ele foi gerado um espírito de enfermidade, sem orar, comentar, quando eu fui falar, comenta, ela, ai! Ela sentiu. Eu falei, pois é isso aí. Eu só comentei, gente, eu não estava orando, eu estava mencionando algo. Então, é uma forma de eu criar. Procópio, eu não sei fazer isso. Talvez você não saiba, porque você não tem costume de falar da palavra. Sente com alguém que conversa a palavra. Vai para um café e começa a falar da palavra de Deus. Isso vai mexer com você. Então, é a outra forma que você tem de mudar um ambiente ou uma plataforma espiritual. Outra coisa, a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre você. Que você não vive debaixo da lei, mas da graça. Você pode orar, tá? É para você mesmo? Qual ambiente? De estresse, de cansaço, de raiva. Eu coloco a mão na minha cabeça, Senhor, o pecado não tem domínio sobre mim. Senhor, a lei que opera em mim, como dizem Romanos, não é a lei de pecado que gera morte. A lei de pecado e morte não atua na minha vida. O que atua na minha vida é a lei do Espírito e da vida. A lei do Espírito Santo gerando a vida. Eu não aceito mau humor, eu não aceito raiva, eu não aceito mágoa, eu não aceito... Aí eu vou repreendendo os sentimentos. Quando eu acabo a oração, aquele sentimento sai. E você pode fazer isso com outra pessoa. E depois eu vou fazer isso com vocês. Essa oração aqui, se der tempo, eu vou fazer com vocês. Então, são essas formas que a gente tem. E a outra forma são as chamadas cercas de proteção. Você tem que tomar cuidado. Eu já expliquei aqui, já preguei aqui para algumas pessoas, mas eu vou repetir. A primeira cerca, existem cercas de proteções ao nosso, nos envolvendo. Mas eu preciso ser consciente delas. A primeira cerca, ou eu vou começar de dentro para fora, tá? Então, a cerca mais interna que existe no cristão é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o selo, não pode violar. O Espírito Santo é o nosso penhor, a garantia. E a palavra Espírito significa ruas, que o ruas, nas letras do hebraico, significam o primeiro a estabelecer uma cerca de proteção. Então, é o Espírito Santo que cria essa cerca de proteção. Para você ter uma menção sobre isso, essa cerca ela é mencionada com o próprio Jó. Ele diz para Satanás, reclamar para Deus e diz, olha, eu não consigo penetrar, porque em Jó tem uma sebe, e sebe é uma cerca viva, é um espinho. E ele diz, eu não consigo, porque o Senhor cercou ele com sebe, uma cerca viva.
E naquela época, quem encostasse no espinho morria, porque ficava com febre. O diabo, Satanás, está dizendo o seguinte: é impossível, é inviolável. Essa cerca quem cria o Espírito Santo. E Jó, ele rompeu essa cerca. E eu provei para algumas pessoas. Ele quem diz: o mal que eu temia, isso me sobreveio. O que eu receava, me aconteceu. Ele rompeu essa cerca. Na realidade, a atitude dele foi uma atitude de constante rompimento na cerca, até que culminou em tudo isso. Ele diz o seguinte: eu vou ofertar e vou entregar ofertas para os meus filhos, porque vai que eles pecaram. Então, a oferta e a adoração dele era baseada no medo e no problema. Isso criou um rombo, não pode ser assim. Então, essa é a primeira cerca, o Espírito Santo. A segunda cerca é a graça. Graça são duas letras, que é uma semente e uma cerca. Então, a primeira vez que a palavra graça surgiu foi Noé achou graça aos olhos do Senhor. E graça significa uma cerca de proteção, uma cerca que protege a semente, uma cerca que vai garantir a posteridade. O que de prático Noé teve? A arca. Então, a arca foi a manifestação da graça. E interessante, gente, o dilúvio só chegou depois da cerca de proteção. O dilúvio só chegou depois que a arca estava completa. Sabe por que muitas coisas, as bênçãos de Deus não chegam na tua vida? Porque a tua arca não está completa. Ah, mas foi 100 anos. 100 anos foi o tempo de Noé. Se ele tivesse terminado em um mês, aquilo teria se resolvido em um mês. Amém? Outra característica, outra cerca, são os anjos. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E a próxima cerca são as orações. Eu falei um pouco mais rápido porque eu tenho mais 10 minutos para encerrar aqui. Então são essas cercas de proteção. E tem outras cercas que eu preciso colocar, que é a paz. Quando o homem é expulso do jardim, a Bíblia diz que Deus colocou anjos, anjos com espada de fogo, querubins com espadas flamejantes. Sabe para quê? Para proteger a árvore da vida. Você precisa colocar essa cerca de proteção, a atuação dos anjos, fogo de Deus, coluna de fogo, sabe para quê? Para proteger a sua salvação. Tem gente que vai rompendo. Gente, se você não colocar cerca de fogo, você está convidando o diabo. E onde é que está o diabo nisso tudo? O diabo, ele é como um leão bramando, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo, ele vai ter que romper muitas cercas, mas ele não consegue romper. É porque você abre cerca para ele. Você deixa a dúvida chegar, você começa a ver o que não deve ver. Você está fazendo? Você está rompendo de dentro para fora. Aí sim ele consegue pegar. Por isso que ele está ao nosso redor. Então são essas cercas de proteção. E eu já fiz isso na prática, gente. Eu criei essas cercas de proteção. A pessoa não conseguia dar um passo na minha frente em direção a mim, porque existia essa muralha de fogo. Caíam, se tivesse demônio, manifestava. Mas eu fui intencional. Eu estou dizendo para você, existe isso. Seja intencional. Amém? Eu queria fazer uma oração nesse momento. Eu quero fazer você... É assim que você cria. Senhor, eu estabeleço uma cerca de proteção agora, em nome de Jesus. E as cercas são criadas, amados. É a fé. A fé faz isso. Eu vou te ensinar essa oração para você, e você pode orar para pessoas também. Coloca a mão na sua cabeça, e você vai usar essa oração sempre que você precisar. Está em Romanos. Coloca as duas mãos na cabeça, feche seus olhos e repita comigo assim: Senhor Jesus, está escrito na tua palavra que a lei de pecado e morte não atua na minha vida. Senhor, tudo que tem a ver com essa lei de pecado que gera morte, morte nos sentimentos, morte em qualquer área da minha vida, não atua mais. Eu desligo, desconecto ela de mim. A lei que atua na minha vida é a lei do Espírito e da vida. Eu coloco em atuação agora a lei do Espírito Santo, atuando na minha mente, no meu coração, na minha vida. A lei do Espírito gerando vida. Aonde essa lei entrar em vigor na minha mente, no meu coração, ela traz a vida de Deus. Em nome de Jesus, o mau humor não pode ficar, porque o pecado não tem domínio sobre mim. Todo mau humor, toda inconstância, todo medo, toda dúvida, toda raiva, todo sentimento ruim, em nome de Jesus, a lei do Espírito da vida atua em mim agora. Em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, sai. Amém. Respira fundo. É assim que eu venço e é assim que você pode vencer
todas essas áreas, pequenas áreas na sua vida. O microclima você consegue vencer. Pessoal, vou abrir o áudio aqui e vocês estão liberados para falar e a gente vai encerrar também essa daqui daqui a pouquinho. Então pode abrir o áudio todo mundo aí. Quem quiser compartilhar alguma coisa, tiver alguma pergunta para fazer, uma curiosidade, observação, fica à vontade. Adriana, pode falar. Quer falar alguma coisa? Eu quero perguntar onde fica em Romanos dessa oração. Eu vou colocar lá no grupo, tá? É que eu não tá bom. Daqui a 2 minutos. Não uma oração. Só isso, tá bom. Mas eu vou mostrar onde fica. As duas, tá? Beleza. Roberval, quer falar alguma coisa? Eu queria falar uma situação quando você falou a respeito do ambiente, né? Quando a gente começa a falar da palavra com outra pessoa, o ambiente muda. Eu vivenciei isso, foi no dia aí do meu trabalho, o último dia. Estava com um amigo meu e eu comecei a falar das bênçãos de Deus na minha vida, né? Da minha casa, nessa período de pandemia, né? E eu falando com ele também cristão, e realmente aí ele pegou essa palavra que eu estava falando, essa bênção, eu falando isso, ele, pô, cara, muito legal tu falando disso, também vou falar um pensamento. O ambiente começou realmente a mudar ali. Exatamente. Muito legal, muito interessante. O assunto, o nosso assunto ali, ficou um assunto assim, satisfatório, gostoso, o ambiente ficou bom. Entendeu? E isso realmente eu percebi ali na hora. E quando você falou sobre isso, sobre o ambiente, quando eu falava com outras pessoas, eu me liguei no que já aconteceu. Eu falei, caramba, aconteceu isso no meu trabalho. É isso aí. E o objetivo é que todo mundo já aplicou algum princípio desse, mas não foi intencional. Agora é você ser intencional. E outra coisa, o contrário também é verdadeiro. Se você pensa, por exemplo, começa a falar de demônio e de medo e de assalto, vai puxar aquele ambiente, clima também, ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Queria perguntar. Pode perguntar. Você falou sobre aquela proteção dos anjos, de oração. Só os cristãos que têm essa proteção ou qualquer pessoa tem essa proteção? Crianças têm essa proteção em certo nível, ok? Quando você ora por alguém, ela tem essa proteção. A oração blinda também, que os anjos do Senhor são enviados. E aí depende, cara, depende. Pode ser que as pessoas não tenham, não, ok? Depende. Mesmo se essa pessoa não for cristão, mas é uma pessoa boa, que ajuda. Não, se você orar por ela, ela tem. Então, por exemplo, tem gente que não é cristão, mas é filho de cristão. Então, eles herdam algumas coisas também. Mas isso não garante salvação, não, tá? E sim, pessoas que, tem uma boa natureza e tal, isso não gera salvação. Mas ela ativa algumas coisas, algumas manifestações em favor dela. Chama a atenção de Deus. Inclusive, Deus libera anjos para que ela se converta. Mas Deus libera pessoas. Então, Gilda, nesse caso, Deus vai enviar pessoas para chegar até essa pessoa aí, ok? Que nada mais é do que uma esfera angelical também. Então, tem também, ok? Ok. Próxima pergunta, se tiver. Fala, Roberval, homem de Deus. Abriste o áudio. Eu entendi tudo. Eu sou um tipo de pessoa que as coisas vão começando a entrar na minha mente aos poucos, entendeu? Amém. Coração, se eu sonho hoje de noite, eu só vou lembrar o sonho amanhã de tarde. Amém. A luz do justo, como que é, Simone? Esse é o teu versículo, depois você lembra aí. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até tornar dia perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Rose, Elaine, Adriana, Dani, Simone. Querem falar alguma coisa? Pode falar, Dani. Não? Show. Elaine, quer falar alguma coisa? Adriana já falou, né, o que ela queria. Simone,
Rose. Então tá. Então, pessoal, Deus abençoe vocês, tá? Eu vou, assim que eu encerrar aqui, eu vou colocar lá no grupo o versículo lá de Romanos, tá? Vai demorar 30 segundos. A paz. Tchau, tchau. Paz, tchau. Tchau, a paz a todos. Tchau.